Imagine um arquivo digital que, de repente, começa a apresentar pequenos erros. Um pichel fora do lugar aqui, um caractere trocado ali. Não é o suficiente para travar o sistema, mas é o início de uma lenta e silenciosa deterioração. Viver como um arquivo corrompido é exatamente essa experiência. Uma existência onde você ainda funciona, mas já não é mais a versão íntegra de si mesmo. É um estado de ser onde a integridade interna foi comprometida, e cada ação, cada pensamento, carrega o risco de uma falha inesperada. Para entender a profundidade desse mal-estar, precisamos voltar ao conceito de integridade de dados. Num sistema saudável, as informações fluem de forma coerente, os processos são executados conforme o planejado, e há uma confiança inerente na estabilidade do todo. Um arquivo, seja um documento de texto ou um programa complexo, é uma estrutura com uma ordem precisa. Quando a corrupção se instala, essa ordem se desfaz. Pequenos setores de dados são sobrescritos, sequências lógicas são quebradas, e o que antes era confiável torna-se imprevisível. No contexto humano, isso se traduz como uma perda da sua narrativa interna coerente. Suas memórias podem parecer um pouco distorcidas, suas emoções não respondem mais como antes, e a sensação de ser você começa a esmaecer, como se partes do seu próprio código estivessem sendo gradualmente alteradas ou apagadas. A rotina de quem vive como um arquivo corrompido é marcada por uma série de microfalhas que se acumulam ao longo do dia. Ao acordar, há um atraso perceptível em processar a transição do sono para a vigília, como se a inicialização do sistema encontrasse erros de checksum. Decisões simples, como escolher uma roupa ou preparar o café, tornam-se processos que exigem uma verificação constante, um recálculo mental para garantir que nenhuma instrução crítica foi corrompida no caminho. No trabalho, a concentração se fragmenta. Você lê a mesma linha de um relatório 3 vezes, mas a informação não gruda. É como tentar ler um arquivo de texto com caracteres aleatórios interpolados no conteúdo. Conversas sociais se tornam terrenos minados. Você formula uma resposta, mas ao emitir a fala, percebe que uma palavra foi substituída por outra sem sentido, ou que o fio da conversa se perdeu completamente, resultando em um silêncio constrangedor ou num comentário desconexo. As tarefas domésticas seguem o mesmo padrão. Você vai até a cozinha para buscar uma xícara, mas esquece o que ia fazer ao chegar lá, como se o comando tivesse sido deletado da memória de trabalho. São loops estranhos, pequenos glitches na execução do cotidiano, que individualmente parecem insignificantes, mas coletivamente são exaustivos. Essa existência frágil gera uma pressão interna constante. A primeira e mais desgastante é a pressão pela performance, pela necessidade de parecer normal e funcional para o mundo externo. É um esforço consciente e deliberado para mascarar os erros, para garantir que ninguém perceba os momentos de congelamento, as respostas fora de contexto, as pequenas inconsistências. Você desenvolve scripts de comportamento, roteiros pré-programados para interações sociais comuns, na esperança de que isso oculte a corrupção subjacente. A segunda pressão vem da imprevisibilidade. Você nunca sabe quando o próximo erro vai ocorrer. Pode ser durante uma reunião importante, num momento de intimidade, ou ao realizar uma tarefa crítica. Essa incerteza gera um estado de hipervigilância ansiosa, onde você está constantemente escaneando a si mesmo, tentando antecipar e prevenir falhas. A terceira pressão é a da incompreensão. Para os outros, você parece basicamente o mesmo. Talvez um pouco distraído, um pouco esquecido. Eles não veem os dados corrompidos por trás da interface. Então, quando você falha, a reação comum é de irritação ou desdém, como se fosse apenas desleixo ou falta de esforço, e não um problema sistêmico de integridade. Por trás da fachada operacional, há um lado invisível e profundamente solitário dessa experiência. Existe a dor silenciosa de sentir suas próprias memórias se tornarem não confiáveis. Um evento feliz do passado pode, de repente, ser acessado com uma emoção distorcida, ou pior, com lacunas onde detalhes importantes deveriam estar. É como ter um álbum de fotos onde algumas imagens foram picheladas ou corrompidas, tornando o passado um território incerto. Outro aspecto invisível é a perda da autoria sobre a própria vida. Suas ações e escolhas começam a não parecerem totalmente suas. É como se um processo externo estivesse ocasionalmente injetando código estranho no seu sistema, fazendo você dizer ou fazer coisas que não se alinham com quem você acredita ser. E talvez o mais sutil seja o luto pela perda da fluidez. A vida deixa de ser um rio contínuo e se torna uma série de quadros congelados, com pequenos saltos e cortes entre eles. Aquele fluxo natural de pensamento e ação,
que a maioria das pessoas experimenta sem esforço, torna-se um luxo inatingível. Eventualmente, a acumulação de erros não corrigidos leva a uma queda mais significativa. Pode ser um colapso em um momento de alto estresse, onde o sistema simplesmente não consegue mais compensar a corrupção e entra em uma espécie de tela azul existencial. Uma paralisia diante de uma decisão crucial, um acesso de raiva ou choro completamente desproporcional ao estímulo, ou um período de apatia profunda onde nem mesmo as tarefas mais básicas podem ser executadas. Essas quedas são mais do que simples falhas, são rupturas na continuidade do self. Elas revelam de forma crua e inegável a extensão do dano interno. E cada queda dessas corrói um pouco mais a confiança que você tinha em si mesmo, alimentando um ciclo vicioso onde o medo de falhar aumenta a pressão, que por sua vez torna novas falhas mais prováveis. Diante dessa realidade, a reflexão final nos leva a um questionamento profundo sobre a natureza da identidade e da sanidade. O que nos define, afinal? A soma total dos nossos dados, nossas memórias e comportamentos. E quando esses dados se tornam corrompidos, quem nós nos tornamos? Viver assim é um lembrete constante de que a integridade não é um estado garantido, mas um equilíbrio dinâmico e frágil. É uma batalha silenciosa para manter coesão em meio ao caos interno, para encontrar significado mesmo quando as próprias ferramentas para construí-lo estão avariadas. Talvez a lição mais dura seja que, diferentemente de um arquivo digital, não há um backup perfeito para restaurar. O caminho, então, não é sobre encontrar uma cura milagrosa que reverta toda a corrupção, mas sobre aprender a operar com os erros, a integrar os glitches na narrativa de quem você é e a encontrar uma nova forma de integridade, não baseada na perfeição, mas na resiliência de continuar funcionando, mesmo sabendo que partes de você estão irremediavelmente alteradas. É a aceitação de que se pode viver e até mesmo encontrar beleza na própria imperfeição sistêmica.